do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, Espírito Ramatiz, capítulo 10, ainda sob o título Alimentação Carnívora e o Vegetarianismo. Então vamos a mais uma pergunta, feita ao Espírito Ramatiz. Quais alguns exemplos que nos possam fazer compreender essa inconsciência imaginativa diante da carne animal? Se alimentar da carne animal, Resposta de Ramatiz. E que há mais vigilância mental do que condicionamento biológico de vossa parte. No tocante à alimentação carnívora, carne animal, e isso podeis verificar pela contradição do vosso gosto e paladar, que se pervertem sob a falsa imaginação. Quantas vezes, diante de cadáveres de animais vítimas de um incêndio ou de uma explosão, costumais sentir náuseas e repugnância, devido ao fato de vísceras carbonizadas exalarem o odor fétido de carne queimada. Entretanto, momentos depois, atraídos pelo aspecto da churrascaria pitoresca, excitai-vos, dominados pelo mórbido apetite, esquecendo-vos de que o churrasco também é carne de animal queimada e fogo lento, diferindo apenas pela natureza dos molhos que se lhe acrescentam. A contradição é flagrante, e ali a repugnância vos domina diante do cadáver assado na explosão. Acolá, o condicionamento biológico ou a negligência de raciocínio produz sucos e hormônios que ativam um apetite degenerado. Tudo isso ocorre, no entanto, só porque ainda alimentais a ilusão de um prazer nutritivo que é sugerido por iguais restos mortais. Porém, o molho excitante abafa o sentido negligente. A fumaça repulsiva que se exala do cadáver de um boi carbonizado no incêndio é a mesma que ondula sobre as grades gordurosas da churrasqueira, em que as vísceras do animal vertem albumina com vinagre e suco de cebola. O pedaço de carne é cortado nos despojos cadavéricos da vitela assada ao fogo da estrebaria pode ser tão macio e gostoso quanto o filé mignon que o garçom de camisa engomada vos oferece sobre o prato de porcelana. A língua arrancada do boi, crestado na pólvora da explosão inesperada, pode ser tão apetitosa quanto a que vos é oferecida em luxuoso restaurante sob as ondulações melodiosas da festiva orquestra. Enquanto vos deixardes comandar discricionariamente por essa vontade débil e pela imaginação deformada ou inconsciência imaginativa, sereis sempre as vítimas dos vícios tolos do mundo e da alimentação perniciosa da carne animal. É evidente que não há condicionamento de espécie alguma. Aqui está sem acento, mas é evidente que não há condicionamento de espécie alguma quando se trata dessa disposição infantil, em que a vossa imaginação, ora, se torna lúcida, lobrigando a realidade da carne queimada, ora se ilude completamente vendo um suculento petisco naquilo que antes era uma realidade pungente. Então vamos à outra pergunta. Deixa eu até colocar aqui um acento aqui, porque se eu tiver que refazer, para não cometer esse mesmo deslize. Pergunta seguinte.
Além da enfermidade que pode ser transmitida pelo animal hipertrofiado na engorda e da culpa do homem quanto à sua morte, a ingestão de carne causa também prejuízos diretos à alma? Responde Ramatiz. O animal possui o duplo astral, que é revestido de magnetismo astral. Esse veículo etéreo astral sobrevive à dissolução do corpo físico e serve de matriz para que, no futuro, o animal se integre novamente à sua espécie particular. Embora esse duplo astral seja ainda destituído de substância mental que lhe permita alguns reflexos de razão, é poderosamente receptivo às energias existentes no meio em que vive o animal, conforme a vida deste último. O seu invólucro sobrevivente também revela a natureza melhor ou pior da espécie a que o animal pertence. Em consequência, a aura do porco, por exemplo, é sumamente grosseira, instintiva e letárgica em comparação com a aura do cão, do gato ou do carneiro, os quais já se situam num plano mais efetivo e revelam alguns bruxuleios de entendimento racional. O chiqueiro é de um clima repulsivo e repleto de energias deletérias que atuam tanto no campo físico como na esfera astral. Quando o suíno é sacrificado, a sua carne reflui sob um impacto violento, febricicante e doloroso da morte. O choque que lhe extingue a existência, ainda plena de vitalidade física, também exacerba-lhe o duplo etéreo astral e que está sob o comando geral do espírito grupo. Essa matança prematura que interrompe de súbito a corrente vital energética irrita furiosamente as forças de todos os planos interpenetrantes do animal. Os demais veículos se contraem e se confragem ao mesmo tempo, atritando-se num turbilhão de energias contraditórias e violentas que se libertam como verdadeiros explosivos etéricos. A completa coagulação fisiológica, ou fisio-astral, o sangue, que é a linfa da vida e o portador dos elementos mais poderosos do mundo visível, estagna em seu seio o quantum de energia inferior do mundo astral e que o próprio porco carrega para o seu corpo físico no instante da morte. As energias deletérias que flutuam na aura do suíno, eles intercambiam o fenômeno da vida inferior, coagulam-se na carne sacrificada e combinam-se com um tônus vital degradante que provém da engorda e do sofrimento do animal, no charco de albumina e ureia. A carne do porco fica verdadeiramente gomosa pela substância astral que se coagula no seu redor e se fixa viscosamente nas fibras cadavéricas. Os espíritos e demais estudiosos da alma sabem que todas as coisas e seres são portadores de um veículo etéreo astral, o qual absorve as energias ambientais e expele as que são gastas nas trocas afins aos seus tipos psíquicos ou físicos. Quando ingeris retalhos de carne de porco, absorveis também sua parte astral inferior e que adere à coagulação do sangue. Essa energia astral desregrada e pantanosa é agressiva e nauseante nos planos etéricos. Assim, os sucos gástricos decompõem a carne. Fica no estômago humano, libertando-se então esse visco astral repelente e pernicioso, sob a lei de atração e correspondência vibratória nos mesmos planos. A substância gomosa, que é exudada pela carne digerida no estômago, incorpora-se então ao corpo etéreo astral do homem
e abaixa as vibrações de sua aura, colocando-se a delicada fisiologia etérica invisível, a semelhança de pesada serração oleosa e adstringente. O astral albuminoso do porco, que também é ingerido com um delicioso petisco assado, transforma-se em densa cortina fluídica no campo áurico do homem demasiadamente carnívoro. Desse modo, dificulta-se o processo normal de assistência espiritual daqui, pois os espíritos guias já não conseguem atravessar a barreira viscosa do baixo magnetismo a fim de formularem a intuição orientadora aos seus pupilos carnívoros. A aura se apresenta suja das emanações do astral inferior e ofuscante que se exsuda da carne do suíno. Os homens glutônicos, excessivamente afeiçoados à carne de porco, afirmam-se dotados de invejável vigor sexual, enquanto que as criaturas exclusivamente vegetarianas são algo empalidecidas, letárgicas e distanciadas da virilidade costumeira do mundo das paixões humanas. Esse fato prova que o aumento da nutrição de carne acarreta também o aumento das sensações de ordem mais primitiva. Mas, em sentido oposto, a preferência pela alimentação vegetariana é poderoso auxiliar para o espírito se libertar do jugo material. Os antigos banquetes pantagruélicos dos romanos e babilônicos, em cujas mesas altas se amontoavam assados e cozidos cadavéricos, terminavam sempre nas mais lúbricas orgias que ainda mais se supersistavam com a influência do astral inferior dos animais devorados. Ainda hoje, o excesso de alimentos da alimentação carnívora, que é preferida pelos aldeões, estigmatiza muitos deles como os fáceis suínicos ou o estigma bovino, que lhe dá um ar de pesadão e letárgico, caracterizando fisionomias que lembram vagamente o temperamento dos animais devorados. E a excessiva carga astral que lhe interpenetra o corpo astral e transforma a configuração humana, fazendo transparecer os contornos do tipo animal inferior. Nos planos erráticos do além, é muito comum encontrarmos espíritos que se afeiçoam tão fanaticamente aos despojos dos animais que passaram a reproduzir certas caricaturas circenses, com visíveis aspectos animalescos caldeados pelo astral inferior. Esse foi o capítulo 10 do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz. Ficamos por aqui.